e como é algo para que as pessoas te conheçam mais e o foco nosso é a odontologia, cara, conta para nós, como que você entrou nessa? Como que a odontologia surgiu na sua vida? Cara, eu sou uma pessoa extremamente movida a desafio, né? Eu me lembro que eu e você, a gente bateu um papo, né? Quando você estava fazendo umas lives, você me convidou pra gente falar sobre isso, né? Isso. E eu sou completamente pirado em desafio. Se você quer me deixar surtado, fala que eu não consigo, cara. Aquilo ali pra mim, tipo, eu não sei fragilidade total. Eu não sei conviver com isso. Então, eu olhava, né, vamos falar assim, poxa, lá quando eu ainda morava, eu sou de Patos de Minas, né, cidade do interior de Minas Gerais. Mais conhecido como Paris. Você sabe que existe duas cidades boas nesse mundo, né? O pessoal que está ouvindo aí, eu não sei se sabe, mas tem duas cidades boas nesse mundo. Uma é Paris, a outra é Patos de Minas. Aí, tá vendo? São duas cidades incríveis. Quem não conhece não sabe o que é bom ainda. A gente tem que escutar isso, cara. Amizade, né, Amandinha? A gente convidou, né? Vai fazer o quê agora? Não dá para desconvidar? Cidade de 130 mil habitantes, lá no interior de Minas Gerais. Não é mais o Triângulo Mineiro, ali é no Alto Paranaíba. E eu lá, com a minha família, eu olhava para o cenário assim e falava, poxa, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Meu pai não tinha curso superior, minha mãe também não. Eu tinha uma irmã mais nova que também não tinha entrado na faculdade ainda. Eu olhava e falava, puxa, cara, eu não sei, eu não tenho alguma coisa que eu olhasse e falasse, eu quero ser dentista como fulano, eu quero ser engenheiro como fulano, eu quero ser advogado como... Eu não tinha uma referência familiar, até mesmo que não só os meus pais, né, mas a minha família toda, o número de pessoas que fez curso superior é baixo, né? Então nós somos inúmeros primos, somos 26 primos, cara. Que 26 legal, primos, hein, cara? só da parte da minha mãe, nem dentro do meu pai. Família, final de ano, Natal é aquele modelo. Aquele modelo, né? E eu sou o 16º, eu não sou nem dos mais velhos, nem do mais novo, eu estou no meio do caminho exatamente, sabe? Eu sou o 16º neto da minha avó. Nossa. Né? Eu olhava meus primos mais velhos e 80% deles não tinha feito faculdade também. Os mais novos não tinham entrado. Então, eu me senti um pouco sem algo assim para falar, cara, quero ser como fulano, né? Saquei. Mas eu sou um cara que vi no mundo da luta, né, cara? Minha família tinha academia de luta. Meus tios lutavam karatê, judô, lá na academia tinha outras modalidades. Eu cresci ali dentro. Então, sempre fui extremamente motivado por desafio, pela sensação, pela adrenalina, por aquela coisa que me tirava da zona de conforto. Cara, isso está dentro de mim desde sempre, sabe? Show. Tipo, eu queria me tirar do sério se eu fosse para um campeonato e chegasse lá no campeonato só tivesse uma pessoa na minha categoria. Falava, caramba, pô, só fiz uma luta, só fazer uma luta não tem graça. Eu me sentia bem quando eu lutava 5, 6 vezes no mesmo campeonato, porque eu tinha passado aquele desafio várias vezes. E eu me lembro exatamente de pensar isso. Eu me lembro que uma vez eu fui no campeonato, eu era criança ainda. Cheguei no campeonato e não tinha ninguém na minha categoria, que era até 9 anos de idade, faixa amarela. Aí beleza, não tinha ninguém, só eu. Aí eu fui lá e recebi a medalha. Cara, eu tinha vergonha da minha medalha. Caraca, porque eu pensava, pô, cara, que graça tem? Quando eu lutei, cadê o meu desafio? Eu não vivi aquilo, sabe? Aí meu pai falava assim, Bruno, mas olha só, você teve coragem de treinar, de se preparar. Pensa em tudo que você preparou para poder ir lá. Você teve coragem de se inscrever. Você teve coragem de enfrentar aquilo ali. Então você tem que valorizar isso. Mas, cara, aquilo ali não entrava na minha cabeça. Demais. Eu saía chateado, sabe? Então eu gostava de desafio. Eu cresci sendo muito motivado por desafios. Eu sou muito competitivo também, sabe? Graças a Deus eu consigo competir sendo leal. Mas eu sou uma pessoa muito competitiva. A competição tem essa conotação, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Competitivo como se você fosse passar a perna em alguém. Não é, cara? Eu sou passar por cima. Exatamente. Legal. Sou competitivo no bom sentido. Eu quero fazer ganhar. Quero ganhar, cara. Eu quero dar o melhor de mim mesmo e eu quero ganhar. Isso é verdade. Eu quero ganhar. E às vezes até pensando nisso, ganhar de você mesmo. Ganhar de mim mesmo, cara. Melhorando a performance. Perfeito, cada dia. E o mundo da luta te ensina isso. Por quê? Cada vez que você perde no mundo da luta, você perde da pior forma, cara. Porque você perde apanhando, velho. Perder tomando soco na cara não é bom, cara. Então, tipo assim, perder no mundo da luta, cara, machuca de verdade, tá ligado? Você sai machucado mental e físico, né? Perfeito, cara. Tipo, você tomar uma rasteirona e esborrachar no chão, sabe? Tipo isso. Então, aquilo ali me educou muito a me superar, a trabalhar o meu mental,
a tomar o primeiro soco e conseguir respirar fundo para voltar num nível de equilíbrio e continuar dali para frente. Ou seja, tomar o primeiro tombo e conseguir voltar para lutar. Ou é estar ganhando e ver a pessoa tirando a diferença e ter equilíbrio para falar, poxa, estava 5-0 para mim, agora está 5-4. Tá chegando. Ou, faltando 30 segundos, isso aconteceu inúmeras vezes, toca um sininho. 30 segundos. 30 segundos para acabar a luta, você tá ali encantoado, quase saindo da área. Se você sai, você toma a punição. E precisando fazer um ponto, cara, porque tá empatado. E você não quer ir pro desempate. Então tudo isso me educou até a atitude, a agir, a tomar a iniciativa e a saber lidar com o quanto o que você faz todos os dias te gera um resultado lá na frente. Que o seu resultado, ele é fruto de duas coisas. Ele é fruto da intensidade e da constância. Olha isso aí, galera. Quem me conhece sabe que eu escrevi intensidade aqui no meu braço, cara. Uma das minhas tatuagens é intensidade. Porque eu acho que você tem que entrar, cara, e não dá pra ser. Não dá pra ser morno, cara. Eu não gosto de coisa morna. Sabe aquele negócio assim? Tudo que você vai fazer, você colocar toda a sua energia. Intensidade. Você pegar a Bíblia, fala isso, só que ela fala com a palavra amor. Mas, tipo, coloque amor no que você está fazendo. Se você fizer as coisas com amor, as coisas vão dar certo. Legal, cara. Então, isso é um trecho bíblico, né, cara? E o que eu acho que o que quer dizer isso, né, é que a gente coloca a intensidade total, a energia total, para você sair naquela sensação de pode até ter dado errado, mas não deu errado porque eu não fiz o meu melhor. E constância, porque não adianta você fazer o melhor hoje e amanhã você não fazer. Porque saca só, sabe o cara que fica procrastinando na academia? Aí você passa 1 mês sem ir, 2 meses sem ir, 3 meses sem ir na academia. Aí o dia que você vai e fica 3 horas na academia. Você corre igual um maluco. Ou seja, tipo, você quer fazer o que você não fez em 3 meses em um dia só. Não cara, adianta você correr uma maratona uma vez no mês e ficar o mês inteiro sem fazer nada, né, cara? Perfeito. E aí uma coisa não compensa a outra. Então a intensidade é importante, mas a constância é tão importante quanto. A constância te prepara, né, velho? Perfeito. Então, eu aprendi essas duas coisas de maneira muito clara, assim, que é essa motivação e esses 2 princípios que a luta me trouxe. Então, eu olhava para a minha vida profissional e falava, pô, cara, o que eu vou fazer da minha vida profissional? Eu quero algo que me mantenha motivado, que me desafie todos os dias e que tudo que eu faço um pouco todos os dias, dando o meu melhor a cada dia, eu possa colher um fruto lá na frente. E eu sou diretamente responsável por enfrentar a minha situação. Ou seja, eu não queria algo muito coletivo. Eu queria uma parada que eu entrasse e tivesse a minha luta sozinho. Saquei. Igual é um ambiente de luta, sabe? Eu não fui um cara que joguei bola. Eu fui um cara que entrei e só tinha eu e alguém para resolver ali dentro. Então eu queria algo que me motivasse. Aí você olha e fala, pô, o que isso tem a ver com odontologia? Cara, tem tudo a ver. Tudo a ver, cara. Cada vez que eu entro e me deparo com o meu paciente e vejo uma situação que me desafia, esse é o meu sentimento, cara. A minha adrenalina sobe, a minha motivação sobe. Eu olho e falo, cara, eu vou resolver isso aqui. E, tipo, eu vou conseguir fazer. E o que eu faço todos os dias, aprendendo um pouquinho mais, treinando um pouquinho mais, mas dando o meu melhor a cada caso, constância e intensidade, me gera o resultado lá na frente. E cada paciente é uma nova situação, né? Perfeito. Não é a mesma coisa. Pode ser o mesmo procedimento, Amanda, mas não é igual. Você já ouviu falar que odontologia é monótono, é rotineiro, é todo dia a mesma coisa? Tem um monte de gente que fala isso. Cara, desculpa, você tá no cara errado. Não, você tá fazendo uma análise muito doida. Eu acho que o problema tá com você que tá falando isso. Sim, você não tá conseguindo enxergar o poder do desafio individual de cada caso. E o todo de cada paciente, né? Porque se você enxerga só como dente, perfeito, aí pode ser um manequim, não precisa nem ser um paciente, né? Isso tem muito a ver com esse comportamento seu, né, Bruno? A gente tem conversado e uma vez você falou assim, cara, a Isis vai fazer uma coisa, luta. Para preparar ela para a vida, porque é um comportamento que você aprende na infância, cara, você trouxe o comportamento da luta para a odontologia. É tipo, cara, vai dar certo, não tem como dar errado. E aí aquela vez que a gente tava conversando, o Mike Tyson tem aquela frase, né? Eu tenho um plano, vou pro ringue com um plano, até tomar um soco na cara. Até para eu tomar o primeiro soco. Acabou o plano, você tem que se reorganizar com tudo, né, cara? Agora, Acontece isso na odonto? É isso que eu ia falar. Quem nunca teve diante de uma situação, cara, e que de repente você olhou e falou, cara, tá tudo errado, eu não tô enxergando nada, tá sangrando muito, eu não consigo achar o que eu queria. Você se depara com uma situação inesperada, principalmente quem faz cirurgia. O cara tem que respirar fundo e falar assim, cara, calma. Deu tudo errado. Só que agora é só eu e você, paciente. É eu e você, dente. É eu e você, situação. E aí você conseguir ter frieza para conseguir lidar com aquilo ali, cara, porque emocionalmente é desafiador. Calma. Eu tinha um professor de cirurgia e ele falava isso. Ele falava, a pessoa
o aluno da graduação, que ele falava na época, o aluno da graduação, ele desiste do siso e chama o professor antes de começar. Porque ele já entra meio perdido, assim. Já vê na dificuldade um problema e, cara, eu não vou resolver isso. Exatamente. Eu não dou conta de resolver E aí, isso. no primeiro desafio, o coração dele dispara, cara, ele começa a tremer, aí o paciente dele perde a confiança, aí ele perde a confiança, aí o parceiro dele perde a confiança. Legal, aí o cara. professor vem e fala, nossa, não, mas aqui é só você fazer isso aqui, tava simples. Aí ele olha, poxa, tava simples. Mas ele não conseguiu olhar aquela situação com calma. Então eu falo isso. Minha filha pode fazer o que ela quiser da vida dela. Depois de lutar. Desde que... Depois de lutar. É igual a galera fala assim, quem é da natação, eu vi um cara falando uma vez, ele falou assim, cara, minha menina vai fazer o que ela quiser. Ela pode escolher. Se ela vai nadar de crawl, de costas, ela pode escolher. A escolha é dela. Minha filha pode escolher se ela quer fazer jiu-jitsu, karatê, judô. Tô tranquilo quanto a isso. A lição que traz é mais importante do que a arte marcial que ela escolher. Ela pode se identificar com uma ou com outra. Eu tenho as minhas preferências, né? Mas eu entendo. Eu vou tentar influenciar, né? Ô, Bruno, cara, e o momento ali, ó, cara, que falou assim, cara, é isso que eu quero. Por exemplo, a gente gravou um podcast com o Leandro Hilgert, né, Mandinha? Isso aí. E ele falou da importância que uma dentista atendeu ele foi bem atendido, e ele falou, cara, por isso eu quis fazer a odontologia. Então, aonde ele foi? E assim, eu queria saber aquele momento mesmo. Ele falou, cara, Silvinho, Amanda, foi ali, ó, eu pensei, busquei, pesquisei, eu tive um atendimento, não sei, como que foi o seu? Legal. Cara, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Muita dúvida. E aí, eu na minha dúvida toda, né, falava com meu pai, com a minha mãe lá em casa, falava, pô, não sei o que eu faço. Aí eu ia para essas, como é que chama? Essas análises Intensivão. psicológicas para entender o seu perfil, Análise né? vocacional. Vocacional, me fugiu essa palavra. Obrigado, Amandinha. Cara, eu saía da análise vocacional com mais dúvida ainda. Por quê? Porque cada vez que eu olhava assim, ó, o que você prefere? Lidar com tal situação, que era para poder... Cara, eu queria lidar com todas. Que todas eram um desafio para você. Cara, em cada uma eu conseguia enxergar alguma coisa que me desafiava. Eu falava, caramba, que legal defender alguém num júri. Que legal se eu pudesse fazer um dente de alguém. Que legal se uma pessoa estivesse na minha mesa fazendo uma cirurgia de coração. Que legal se eu for um educador físico, essa pessoa é obesa, ela quer emagrecer e eu posso colaborar com ela. Cara, eu olhava para aquele cenário e falava, eu gosto de tudo. A psicóloga ficava louca. O psicólogo falou assim, esse cara pode fazer o que quiser. Eu pensava assim, e eu penso até hoje, se eu tivesse feito engenharia, eu teria sido feliz. Se eu tivesse certeza, cara. Se eu tivesse feito direito, cara, eu ia estar feliz também. Se eu tivesse feito biologia, química, eu tenho certeza que eu seria feliz em outra profissão. Quando eu falo que eu não sou apaixonado pela odontologia, esse não sou eu mesmo. Eu sou apaixonado em trabalhar, em fazer, em cuidar de gente, em conversar. Cara, eu sou apaixonado nisso, não é na profissão. Em qualquer outra profissão, eu tenho certeza que eu seria feliz. Exato, cara. E aí, aquilo que você falou antes, que talvez a pessoa na odontologia não tenha os desafios, ela tá no lugar errado. Talvez o comportamento dela não tá ideal com aquilo que ela quer. Então faz muito sentido pensar nisso que o Bruno falou, pessoal, porque o motivo da gente fazer isso, né, Amandinha, é justamente para isso, para mostrar para a odontologia como alguns cases do mercado fazem diferença e como eles fazem diferença. Então você que está preocupado, não está conseguindo fazer isso, se espelha nesse momento, nessa possibilidade aí que o Bruno deixou para vocês. Cara, então, ou seja, só respondendo sua pergunta pro final, eu queria alguma coisa assim, tipo, eu não sei nem explicar, porque qualquer uma dessas coisas eu toparia. Sim. Então, na época, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu vou prestar vários vestibulares. Sim. Então, lá na minha cidade, Patos de Minas, eu prestei em uma faculdade de administração, na outra fisioterapia. Legal. Aqui em Uberlândia, eu prestei odonto, lá em Montes Claros, eu prestei medicina. E falei, cara, tipo assim, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Você atacou pros 4 lados. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Zagueiro, meio de campo e atacante. Eu me lembro que certo, tá bom. Eu lembro que eu falei com meu pai assim na época, pai, eu tô pensando em fazer agronomia. Ele falou, meu filho, mas da onde você tirou isso? Eu falei, pai, é porque, sei lá, eu acho que eu ia me divertir, assim, sabe? Estudar as plantas, essas paradas. Isso é legal, cara. Eu vou muito na pé milho. Desenvolver uma nova planta. Cara, é sério isso. E eu ainda pensei que você passou só no odonto? Aí eu passei nos 2 lá de Patos. Que foi? Que foi administração e fisioterapia, 2 faculdades diferentes. Passei na odonto aqui e fui muito bem no vestibular da medicina. Aí falei, cara, quer saber? Eu vou fazer vestibular de novo. Aí eu fiz cursinho em 6 meses
e fiz vestibular de novo. E aí, nesse dia, e olha só como é que são as coisas, né? Eu falei, vou fazer vestibular novamente. Eu falei, cara, quer saber? Vou fazer só odonto. Meu pai falou, você tá ficando louco. Deixa eu te falar um negócio. Presta odonto em 4 lugares. Eu falei, eu vou fazer só odonto e só vou fazer na UFA. Ele falou, se você não passar... Eu falei, pai, se eu não passar, eu vou fazer vestibular de novo. Mas eu vou repetir uma frase sua. Cara, não tinha plano B. Cara, gostei, me identifiquei com odonto, comecei a conversar com um amigo meu que é dentista, e é um dentista super referência pra mim, um cara clínico dia a dia, e é muito amigo meu. É um faixa preta também na da academia. E aí eu conversava muito com ele, cheguei aí no consultório dele trocar uma ideia, conhecer a realidade dele, e falei, cara, acabou, eu vou fazer odonto. E vou fazer na UF, na Universidade Federal de Uberlândia. Cara, sua mente trabalha pra isso, né, cara? Cara, é aquilo que eu falo, não tem plano B. Foco total. Eu pensava, pô, se eu vou ler os livros do outro, se eu for perder ali, cara, eu vou pegar e vou dar toda a minha energia nisso aqui. E eu tinha uma coisa assim, ó, ninguém vai estudar mais que eu, cara. Ninguém. Tipo assim, ó, eu vou ser incansável. Desafio, e eu sou né, incansável com essas coisas assim. Eu vou ser incansável. Eu vou estudar até uma hora dormir em cima do livro. E na hora que eu abrir o olho, eu vou começar a ler de novo. Porra. Porque todo mundo passa se esforçando. O meu máximo esforço que eu posso dar é esse. Cara, eu não fui no bar na esquina, eu não fui num restaurante, eu não saí um dia com a galera do cursinho, eu não conversei com ninguém do cursinho, eu não fiz amizade, não fiz nada. Tipo caxião. Caxião. Porque eu falei, ó, se amanhã eu posso olhar e falar, cara, meu pai e minha mãe dando um duro danado para poder me manter em Uberlândia num cursinho que era a referência para a UFO. E eu perdi o meu tempo na festa dos cursos do cursinho, perdi meu tempo tomando uma cerveja com meus amigos do cursinho. Cara, isso não era justo, sabe? Legal, então, cara. tipo, eu dei o meu melhor, assim, todos os dias. Eu morava na época com um tio meu. Não dava para eu morar em república nem nada disso. Então, eu morava com meu tio e estudava, cara, full time. Se eu estivesse em casa, eu estava no quarto estudando. E aí eu prestei, passei e vim para cá e tô aqui. Massa demais, Bruno. E o resultado veio, né? Eu acho que é isso que é interessante Exato. de... Porque às vezes não vem na hora que você quer. As coisas nem sempre vêm na hora que você quer. Mas se você se esforçar, uma hora chega. Exatamente. Legal, cara. E antes a gente estava falando de, na hora do procedimento, às vezes tem que mudar um plano, porque ali você tinha agora, para passar no vestibular, você fez um plano e passou. Mas durante a profissão, durante sua carreira profissional, já foi um pouco diferente, né? Até onde eu sei. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente conversar também. Porque, às vezes, a gente muda os planos durante a carreira. Você começa de um lado e diz, não é isso aqui que eu quero mais, não. E aí muda de volta. Total. Sabe que a gente falava isso com a minha mãe ontem lá em casa, sabe? Minha mãe contava essa história ontem lá em casa. Ela tá aí esses dias ajudando a gente com a Isis, né? E a minha mãe contava exatamente isso. Ela falava, eu sou uma pessoa religiosa, cara. Eu rezo muito pelas coisas, sabe, assim. E aí minha mãe falava, eu falava com minha mãe assim, pô, mãe, me ajuda a rezar para eu passar no mestrado com bolsa. Olha que loucura, né? Massa. Me ajuda a rezar por isso. Eu vou fazer a minha parte. Mas, pô, reza junto comigo aí também, pô. Me ajuda, dá uma tipo isso, né? Conversada com o Ou papai. seja, né, cara, eu fazia a minha parte e rezava muito também para poder passar no mestrado com bolsa, porque eu sabia que estava apertado lá em casa para me manter aqui. E eu passei no mestrado sem bolsa. A consequência de eu ter passado no mestrado com bolsa foi ter ido trabalhar com o Paulo Vinícius. Que legal, Se eu tivesse passado com bolsa, ele não teria sido meu orientador. Olha aí, cara. Agora, olha como é que as coisas acontecem, porque assim, é o meu parceiro de profissão, de amizade, de tudo hoje, né, cara? Um mentor, né? Você pega cara. um mentor desse pra vida, não tem... Então, imagina só, né, cara? A partir dali, a minha carreira foi toda modulada por decisões que eu e o Paulo sentamos juntos e conversamos com ela. O Paulo tinha 28 anos de idade. Cara, então isso tem muitos anos. muito Que ele não nos ouça, papaizão. A gente vai ter que chamar ele para se defender aqui. Então, a partir dali, minha carreira foi toda modulada por decisões que nós tomamos juntos. Nunca foi de cima para baixo, esse não é o tipo de relação que ele cultiva. Então, a gente tomou muitas decisões juntos e isso é que fez tudo acontecer. Então, realmente foi alguma coisa do acaso, sabe, Amanda? Você está certa nisso, fugiu totalmente do meu controle. Uma vez que isso fugiu do meu controle, eu precisei em outros momentos de olhar e falar, não, isso aqui eu vou conseguir controlar. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui prestar o concurso para ser professor na Federal de Uberlândia, eu fiz exatamente como no cursinho. Caraca. Tipo, de maneira insana, porque eu falei, Usando isso aqui tem o meu controle. comportamentos, Os né, meus Bruno? comportamentos. E assim por diante. Então, assim, que a gente olhe para o acaso, né? E tirei a melhor parte dele, né? Vai que aquele acaso era realmente porque isso era o melhor para mim, né? Eu acredito nisso, né, cara? Você bota na mão de Deus e fala assim, eu tô fazendo a minha parte, o resto é com você. Porque não tem sentido, né? Só colocar na mão de Deus e o negócio não acontecer. Não É vai tipo assim, ó. acontecer. Você, cara, senta aí e espera. Deus, estou fazendo o meu melhor. Tá na sua mão agora. Você sabe o que eu quero, você conhece meu coração.
Então você Legal, sabe o que é cara. melhor para mim. Faz muito sentido isso, é.